Tem na gestão dos 2 anos do Café Filho. Tudo bem para vocês? Não? Eu sei que é um pouco de história, mas é que vocês têm que ter essa fotografia para entender um pouco o que aconteceu com o Brasil. Então veja que nós estamos aí fresquinhos na Revolução Industrial Brasileira e depois já estava pegando já lá. Eu já estava numa fase, né? Já tinha feito o seu filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, já era gozação, já. O modelo produtivo já era gozação, a gente estava achando que está tudo descoberto a roda. Né? Nós passamos pela crise do café em 29, a crise da Bolsa de Valores, né? Cuja população americana, 14 milhões de desempregados, né? Central Park virou uma favela a céu aberto. Tem um filme importante que é Cinderelamente, Uma Luta pela Esperança, do Russell Crowe, que é um filme verdadeiro, baseado naquele momento difícil da Inglaterra, chama Cinderella Man, Uma Luta pela Esperança. É um lutador de boxe que vai ocorrer, uma história, né, individual que ocorre na Depressão Americana. Ok, muito bem. Bom, aí nós temos Lula, né, pós-FHC. FHC, neste caso, é o primeiro governo pós-aventura econômica que vai ter uma estabilização monetária real. A ele, individualmente e indubitavelmente, eu acredito no sucesso do Plano Real. Não há dúvida. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ao FHC. Pelo contrário, eu sou temporal nas minhas explicações. Eu gosto que vocês entendam a temporalidade dos fatos. Não estou aqui nem puxando a sardinha nem para o A e nem para o B. FHC foi o primeiro cara que focou o processo naquilo que realmente tinha que ser feito. Nós cometemos vários erros estruturais nos anos anteriores para a estabilização econômica. Eu sou do tempo que o cara comprava carro e guardava na garagem para vender mais caro. Eu sou do tempo que telefone era investimento. O cara comprava, existia um negócio chamado balcão do telefone. O telefone, que é um objeto que já desde os anos 70 demora 30 minutos em Nova York para o cara sair da estação telefônica para instalar. O telefone não tem porra nenhuma, é o direito de você falar. Aqui a linha telefônica, por conta do investimento público, custava até $6.000 uma linha telefônica. Até $6.000. Então era uma reserva de valor. Depende do número, é uma reserva de valor. Você se achava o rei da cocada frita. Eu tenho 2 números de telefone, coisa linda. Nossa, eu tenho 2 números de telefone. E aí? Vou na feira de domingo vender o meu carro 0 km. Porra, isso é um bem de uso. Você já foi vender geladeira na feira da AMB? Você já foi vender fogão? Já foi vender cama? Não. É o que você está fazendo. Vender carro como investimento é a mesma coisa, tão ridículo quanto. Automóvel é um bem de uso. Hoje a gente já está meio que se acostumando a essa lógica. Ainda que nós temos uma sociedade ainda que tem muitas necessidades materiais e tudo mais, e está ainda provando o seu primeiro automóvel e tudo mais. É só para entender essa lógica. Então nós vivemos um processo de desacreditamento econômico muito forte, né? Então esse é um processo em que passa pelo primeiro governo pós-militarismo, que começa com Ernesto Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e depois João Batista Figueiredo, para depois nós temos a oportunidade do Tancredo Neves, que vai morrer, não vai assumir o governo, e assume o seu vice, que se chama José Sarney. Então, repetindo a lógica, Ernesto Garrastazu Médici, de 70 a 74, Ernesto Geisel, de 74 a 78, tudo gaúcho, mais um gaúcho que morava no Rio, João Batista de Figueiredo, de 78 a 82, este sim, e aí na mesma lógica do Juscelino, só que uma lógica diferente. Ele também não quer continuar. Os militares querem largar o osso. Por que quer largar o osso? Porque o Brasil estava quebrado. Nesse exato momento, nos anos 80, o Brasil enfrentava uma das maiores e mais graves crises. Era o pós-crise do petróleo. Durante os anos 70 até os anos 80, o Brasil ficou de lado, não tinha crescimento nenhum. Porque o Brasil era dependente de 2 ativos importantíssimos que tinha no mundo de forma escassa. O capital, os juros subiu muito, e o petróleo, que tinha subido muito o barril do petróleo. O Brasil se financiou com capital externo e com matriz fóssil. Ou seja, todo o crescimento do Brasil, não só o Brasil, como a Argentina, como a África do Sul, como a Índia, e o Brasil, particularmente, que é a nossa discussão, que é esse capítulo, o Brasil sofreu muito com isso. Em 80 eclodiu a crise. A indústria automobilística brasileira estava quebrada, não trouxe nenhum projeto para o Brasil, e o Brasil finalmente pede, não aguenta, né? Não aguentou o tranco, em 84 o Brasil pede a chamada moratória branca. O que é moratória branca? Na verdade, eu não estou oficialmente dizendo que eu quebrei, mas eu estou dizendo aos meus parceiros o seguinte: olha, devo, não nego, pago quando puder, viu, filho? É mais ou menos isso. Devo, não nego, pago quando puder. Isso pegou muito mal. Nesse momento, nós tínhamos o Carlos Langoni como presidente do Banco do Brasil e o senhor Delfim Neto como ministro da Economia, só para a gente entender um pouco a lógica. Né? Então, assim,
era um momento extremamente delicado. Em 86, o Sarney assume o governo para ser o quê? Né? A gente já falou sobre isso. Né? Já falamos sobre isso. Né? Aqui, ó. Em 86, o Sarney assume com a missão de fazer um governo estritamente popular e resgatar a autoestima do povo brasileiro. E aqui tinha dois aspectos. Primeiro, era finalmente um governo civil, mas não era um governo por eleição direta, foi eleição indireta. Né? Nesse ano, o governo foi eleição direta, porque o pleito tinha sido feito no Senado entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Tancredo Neves vence, né? E aí, quem acaba assumindo é o vice. Sarney, né? Acaba tendo que assumir um governo no qual tinha um aspecto extremamente negativo. Inflação de 80%, 50%, uma coisa de louco. De louco. Coisa vista só na Alemanha. Pré-Hitler. Em 1924, o Hitler foi preso no chamado golpe da cerveja. Ficou 8 meses preso. E em 26 ele vai inaugurar o Partido Nacionalista, que isso é o Partido Nazista. Em 33 ele assume como chanceler da Alemanha. Em 34 ele coloca Rajal Marchad, que vai se tornar o principal homem da Alemanha, em 38 como o homem economista do ano, que é um keynesiano. No fundo, todo mundo acha que Hitler recuperou a Alemanha. Ele recuperou a Alemanha com um cara chamado Rajal Marchad, que é o mentor intelectual da Operação Valkyria, o cara que tenta matar Hitler. E é o único cara que não morre, é o único cara que não é assassinado. Todos os outros oficiais foram liquidados, foram assassinados. E aí há duas teorias para esse processo. Como morto não fala, tem que trabalhar com duas teorias. Porque quem está falando sobre isso era Hitler, mas Hitler estava morto. Então você tinha duas teorias. Que Hitler não matou Rajal Marchad, por quê? Porque ele tinha uma gratidão por ele ter recuperado a Alemanha. A Alemanha, que em 1924, que é a origem da minha discussão, vou voltar no tema, era tão grande a inflação que os caras tinham que pagar os empregados de manhã, porque na hora do almoço o valor do marco era 50% a menos. Eu não estou falando de 5%, 50% a menos. As crianças faziam pipas, não era com papel, era com marco alemão, que era mais barato que o papel. Existia uma piada, você pedia 6 cervejas na Bavária, porque a 7ª era mais cara. Demorava mais 10 minutos para pedir, já estava mais cara a cerveja. O alemão tem pavor de inflação. Isso historicamente marcou muito o povo alemão. É o que levou realmente a esse processo nacionalista, que levou a Alemanha a enveredar um conflito internacional. Então o Rajal Marchad, que é o cara que recuperou a Alemanha, ele foi tratado como um cara que não foi morto por conta disso. Ou não matou ele porque precisava dele no novo Estado europeu anexado. Porque lógico que Hitler estava invadindo os países e ele precisava de uma nova organização econômica dos Estados anexados. Que não ocorreu porque eles perderam a guerra para a União Soviética. Ainda que vocês acreditem que foram os americanos que ganharam. Quem ganhou a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, foi a União Soviética, que empurrou o Terceiro Reich, né, por corner, né? Na verdade, os Estados Unidos ficou só com o bonequinho, só com o disco final. Cruzou o disco final. Os americanos não aguentavam mais 3 meses de guerra, estavam quebrados, não tinha dinheiro nem para decolar mais aviões. Estavam fodidos os americanos. Deram graças a Deus que a guerra acabou. Aliás, deram graças a Deus que o Hitler enlouqueceu e tentou invadir a Sibéria depois, enlouquecido que estava. E aí o frio derrotou ele. Né? Na verdade, essa foi a jogada. Mas vamos esquecer a guerra de lado e vamos pensar um pouco na parte econômica. Então nós temos algumas figuras que definiram o conjunto de ações do mundo, como o keynesianismo, que eu já expliquei para os senhores durante as décadas de 30, 40, 50, 60 e 70, por que não dizer, que ele durou até um respirozinho ali em 70, né? Mas, para voltarmos ao momento do cruzado, nós tínhamos um país totalmente desfacelado, totalmente desmotivado. E o que o Sarney fez? Eu vou criar um valor, vou mudar a moeda, cortar os zeros, ou seja, este é o primeiro ataque ideológico à lógica da economia. Ou seja, eu vou baixar a inflação na caneta. Você vai no médico, você está com febre. O médico fala assim, pelo poder que eu tenho no meu dedo, a sua febre acabou. Aí você está lá com 40 de febre, já quase em convulsão. E ele, sua febre acabou, minha filha. Está aqui, ó. Acabei de escrever, ó. Febre acabou. Aí você vira, tem uma convulsão e morre. Porque o médico achou que ele tinha o poder da unção das mãos, né? Sua febre acabou. Não é assim, não funciona assim. Nós quisemos debelar a economia, reorganizar a economia através de medida provisória.
Então nós congelamos o preço, olha que ignorância, que coisa espetacular da ignorância. Congelamos o preço, congelamos o salário, e o que aconteceu num dado momento? A produção sumiu da prateleira, é óbvio, você não podia repassar de preço, e existia um mercado negro por baixo disso, porque ninguém mais produzia nada. Se eu não posso repassar preço porque eu sou confiscado, porque eu não posso, eu sou proibido, o que acontece? Você tem reposição do estoque? Eu prefiro fechar meu negócio, filho. Vou embora. As empresas que produziam nesse país, que a maioria eram empresas multinacionais, o que elas falaram com o Brasil? Bye bye, so long, farewell. Bye bye. Estou fora. Não vou ficar operando num regime de intervenção total do Estado e plena loucura. Então, congelamento de preço e salário, estabiliza e tsunami. Vamos ver o que é isso? Eu acho que é bom a gente entender o que é isso. Eu sou porque eu vou trazer um momento que vocês talvez só tenham visto realmente no YouTube. Um momento de glória da tragédia econômica. Deixa eu ver se vai sair um somzinho bacana aí. – 23 de fevereiro de 1986, o governo Sarney lançou o Plano Cruzado. Nossa moeda, o cruzeiro, perdeu 3 zeros e mudou de nome. Salários e preços foram congelados. O objetivo era derrubar a inflação, promover o crescimento econômico, criar empregos e melhorar a distribuição de renda incentivados pelo governo. Surgiram os fiscais do Sarney, de olho no preço. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. No primeiro momento, o objetivo foi alcançado e a inflação despencou, mas em poucos meses os produtos sumiram das prateleiras e o dólar disparou. O governo confiscou o boi no pasto e criou um imposto sobre a gasolina e o álcool. Em outubro, 8 meses depois, o Plano Cruzado já era um fracasso. Qual é a lógica disso? Eu subverti os agentes econômicos. Eu esqueci, joguei fora todas as variáveis da economia. Lembra que nós estudamos isso em elasticidade, estamos falando sobre isso. Né? Eu joguei fora. Né? E é com isso que nós vamos terminar a aula de hoje. Há uma pergunta que não quer calar sobre a questão do efeito sobre a redução das tarifas de energia elétrica. O governo está tomando algumas atitudes de intervenção pura econômica, entre as quais a redução da taxa básica de juros, que faz com que a economia volte, teoricamente, a andar. Não contente com isso, o governo coloca dinheiro, transferência de renda através dos impostos, ou seja, tira impostos de alguns setores importantes, que empregam muito, que é uma cadeia forte de empregabilidade, como, por exemplo, a construção civil, as montadoras, né? E basicamente os eletrodomésticos, que são os setores que mais empregam hoje, e faz com que esses setores mantenham uma taxa de demissão baixa sob controle. O Brasil dá sorte por 2 motivos. O Brasil tem um problema que é um apagão de mão de obra, que faz com que esses efeitos sejam menores. Por que o apagão de mão de obra? Porque a economia do Brasil, a economia do trabalho, está enfrentando algo sui generis, depois de quase 40 anos de estudo do Brasil, que é exatamente o envelhecimento rápido da população brasileira. Nós estamos envelhecendo, gente, e não está tendo uma renovação da mão de obra na mesma velocidade do tamanho da economia. Isso faz com que a recolocação de trabalho esteja sendo mais dificultada. Isso ajuda a diminuir os índices de desemprego. Mas ainda assim o governo se preocupa porque algumas camadas da sociedade estão sofrendo muito ainda, porque existe uma inflação, ainda que ela esteja sob controle, na casa dos 5%. O que estão fazendo? Estão diminuindo o quê? O consumo, a taxa de consumo de energia elétrica das famílias mais pobres. Basicamente é isso. E fazer com que isso seja uma variável para diminuir os custos da produção. Deu para entender a lógica? Não. É uma aventura sem limites. É uma aventura sem limites. Não sei que fim vai terminar isso aí. Uma aventura sem limites. Por quê? Todo objeto econômico tem um laissez-faire, laissez-passer. Frase em francês é deixa ficar, deixa estar. Laissez-faire, laissez-passer. Que é uma lógica econômica, né? Que tem um quê? Que tem uma, na verdade, ele tem um delay. Por que um delay? Porque tem mesmo um delay. Nenhuma medida econômica surte efeito no ato de sua implementação. Tem um prazo. Então, provavelmente, a economia brasileira, a seguir a lógica econômica, deveria estar reagindo a partir do mês que vem.
Se ela não reagir, se o paciente não diminuir a febre, se ele não se levantar do leito, nós temos grandes problemas. Eu vou dizer mais aos senhores. Eu vou dar uma notícia ruim. Vocês não devem matar nunca o mensageiro. Você tem que matar quem produziu a notícia, mas o mensageiro não. Né? A Mercedes-Benz, eu já falei isso, não? A Mercedes-Benz este mês está mandando 3 mil funcionários embora. 3 mil funcionários embora. A GM vai mandar 1.500 funcionários embora. Né? E os bancos vão mandar mais ou menos uns 3 mil funcionários embora. Isso todas as chamadas bandeiras do banco. Né? Já tem muita demissão em andamento, tem muitos bancos já demitindo, né? Admitindo que já não tem mais espaço, ainda que aquela troca de titularidade, a portabilidade do crédito tenha ajudado um pouco, segurar um pouco o emprego nos bancos, mas isso não já está acontecendo mais. Então, eu acho assim, eu torço, mas é um fato. Nós teremos um final de ano, no mínimo, desconhecido, uma variável desconhecida. Eu não sei para te dizer se nós teremos um final de ano feliz ou um final de ano, no mínimo, confuso do ponto de vista dos indicadores. O que eu posso dizer é assim, o governo está gastando todas as fichas dele para manter a economia aquecida. Detalhe, se a inflação continuar subindo, isto realmente na verdade, é uma bomba relógio debaixo da cama da Dilma. Ela vai precisar voltar atrás de algumas medidas. E pode provocar um aprofundamento da crise. Porque o governo vive do que arrecada. O dinheiro não nasce em árvore, que eu saiba. Então o governo, quando deixa de arrecadar, mesmo que você, mas o governo está vendendo automóvel. Não, está vendendo automóvel, mas o dinheiro do automóvel não está vindo para o bolso do governo. O governo está pondo dinheiro no bolso de você para você comprar o automóvel. Tem que ficar muito claro isso. Mas o dinheiro do eletrodoméstico não está vindo, porque o governo está transferindo dinheiro para você, amigo. Ok? Então tem que ficar muito claro isso. Deu para entender essa lógica? Não. Eu não queria que vocês ficassem tristes, mas também não quero que vocês fiquem desprevenidos. O cenário está aí, não é róseo, os movimentos têm mostrado, alguns setores estão otimistas, mas eu estou vendo movimentos isolados, né? Movimentos isolados. Não estou conseguindo ver uma arrancada, né? Basta vocês verem os resultados do PIB aí, que não está reagindo, né? Ainda que isso seja um pouco cedo, ok? Vamos fazer a chamada e vamos liberar as crianças para a Naninha, né? Vamos lá. E a semana que vem a gente pode fazer essa... Eu vou começar com um pouquinho de conteúdo. Então, eu espero que os senhores possam vir todos, né?